No calor abrasador do deserto egípcio, sob o sol implacável que testemunhou milênios de história, ergue-se o legado de um homem que se tornou lenda. Seu nome ecoa através dos séculos, Ramsés II. O faraó que moldou o destino de um império e cuja história permanece viva em pedra e ouro. Junte-se a nós nesta jornada pelo tempo para desvendar os segredos de um dos líderes mais poderosos da história da humanidade. Nascido por volta de 1303 a.C., Ramsés era neto do grande faraó Ramsés I, o fundador da 19ª dinastia. Desde jovem, ele foi preparado para assumir o poder. O menino que brincava nos corredores dos palácios logo se tornaria um líder militar. Com apenas 10 anos de idade, já detinha o título honorífico de comandante do exército. Aos 15 foi nomeado corregente pelo seu pai, Seti I, aprendendo na prática os deveres de governar o maior império do seu tempo. Essa imersão precoce nas responsabilidades do Estado forjou o líder implacável e o estratega genial que ele viria a ser. Em 1279 a.C., com aproximadamente 25 anos, Ramsés finalmente ascendeu ao trono. O Egito tinha um novo faraó, e seu lema era claro: proteger o Egito, expandir suas fronteiras e, acima de tudo, eternizar seu nome na história. Mal sabia o mundo que ele estava prestes a cumprir essa promessa de forma espetacular. O grande teste de seu reinado veio no 5º ano de seu governo, um momento que definiria seu legado para sempre. A Batalha de Kadesh. Confrontando o poderoso Império Hitita pelo controle da Síria, Ramsés liderou pessoalmente suas tropas em uma das maiores batalhas de bigas da história. O que se seguiu foi um confronto dramático e caótico. De acordo com os registros egípcios que adornam as paredes de seus templos, o jovem faraó foi apanhado numa emboscada. Segundo seus próprios escritos, ele narrou: encontrei-me sozinho, sem ninguém ao meu lado, cercado por 2.500 carruagens hititas. Clamei a Amon, meu pai divino, e como um furacão, com a força de um deus, ataquei meus inimigos. Sozinho ou com a ajuda de reforços que chegaram no último minuto, Ramsés conseguiu reverter uma derrota quase certa. A batalha, embora taticamente inconclusiva, foi transformada pela propaganda egípcia numa vitória pessoal monumental do faraó. O resultado a longo prazo foi ainda mais significativo: o primeiro tratado de paz documentado da história, assinado entre egípcios e hititas, que garantiu décadas de estabilidade e prosperidade para ambos os impérios. Mas Ramsés não era apenas um guerreiro. Ele era, talvez acima de tudo, um construtor visionário, um mestre da propaganda em escala monumental. Seu reinado assistiu a um programa de construção sem precedentes, deixando uma marca indelével na paisagem egípcia. Ele ergueu Abu Simbel, um templo espetacular esculpido diretamente na rocha, com 4 estátuas colossais de si mesmo, cada uma com 20 metros de altura, vigiando eternamente a fronteira sul do Egito. Construiu o Ramesseum, seu templo mortuário na margem oeste de Luxor, onde uma estátua colossal de granito, mesmo hoje caída e partida, ainda nos deixa sem fôlego com sua escala. Ele expandiu maciçamente os templos de Karnak e Luxor, adicionando pátios, pilares e obeliscos que celebravam seus feitos, e ainda fundou uma nova capital no delta do Nilo, Pi-Ramsés, uma cidade cosmopolita e magnífica que, segundo os textos, era repleta de palácios, templos e jardins deslumbrantes. Cada bloco de pedra, cada estátua, cada hieróglifo era uma declaração de poder e divindade, garantindo que seu nome e sua imagem jamais fossem esquecidos. Na sua vida pessoal, Ramsés era um homem de paixões igualmente grandiosas. Ele teve pelo menos 8 esposas reais, mas nenhuma capturou seu coração como a grande esposa real, Nefertari. O amor que ele sentia por ela foi imortalizado em pedra. Ele construiu para ela um dos mais belos templos de todo o Egito, ao lado do seu em Abu Simbel, com uma inscrição que revela seus sentimentos: Nefertari, aquela por quem o sol brilha. As paredes do túmulo dela, no Vale das Rainhas, são consideradas a Capela Sistina do Antigo Egito, uma obra-prima de arte dedicada à sua passagem para a vida eterna. Além de Nefertari, Ramsés foi pai de uma prole impressionante, com mais de 100 filhos e filhas documentados. Ele construiu não apenas um império de pedra, mas também uma vasta dinastia de sangue real, garantindo que sua linhagem continuasse a governar o Egito por gerações. Ramsés II teve um dos reinados mais longos da história egípcia, governando por impressionantes 66 anos.
Ele faleceu por volta de 1213 a.C., com mais de 90 anos de idade, uma longevidade extraordinária para a época. Seu corpo, cuidadosamente mumificado pelos melhores embalsamadores do reino, sobreviveu aos milênios. Hoje, a múmia de Ramsés, o Grande, repousa no Museu Nacional da Civilização Egípcia no Cairo, e seu rosto ainda preservado nos permite olhar diretamente para o homem que governou um império há mais de 3.000 anos. É um testemunho silencioso, mas poderoso, de sua incrível história. Mas seu verdadeiro legado não está apenas em seu corpo preservado, nas pedras de seus templos ou nos papiros que narram seus feitos. Seu legado está na ideia de grandeza, na ambição de tocar a eternidade. Ramsés compreendeu uma verdade fundamental. A verdadeira imortalidade não está em viver para sempre, mas em ser lembrado para sempre. 3 milênios se passaram. Impérios poderosos surgiram e caíram. Civilizações inteiras desapareceram, engolidas pela poeira do tempo. Mas, ao longo do Nilo, as estátuas colossais de Ramsés II permanecem de pé, olhando para o horizonte, como se desafiassem o próprio tempo e a fragilidade da memória humana. Elas são um lembrete de um homem que se recusou a ser esquecido. Porque enquanto houver quem contemple as suas obras e pronuncie o seu nome, Ramsés, o Grande, o faraó imortal, nunca morrerá verdadeiramente. Obrigado por nos acompanhar nesta viagem incrível pela história. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossas próximas explorações. Até a próxima! No calor abrasador do deserto egípcio, sob o sol implacável que testemunhou milênios de história, ergue-se o legado de um homem que se tornou lenda. Seu nome ecoa através dos séculos. Ramsés II. O faraó que moldou o destino de um império e cuja história permanece viva em pedra e ouro. Prepare-se para uma viagem no tempo e descubra como um homem se tornou um deus entre os mortais. Nascido por volta de 1303 a.C., Ramsés não era um menino comum, era neto do grande faraó Ramsés I. Desde jovem, foi preparado para o poder. Imagine só, com apenas 10 anos, ele já comandava regimentos do exército. Aos 15, já era corregente, governando ao lado de seu pai, Sete I. Sua juventude não foi de brincadeiras, mas sim de treinamento intenso para se tornar o líder máximo do Egito. Em 1279 a.C., com aproximadamente 25 anos, Ramsés finalmente ascendeu ao trono. Seu lema era claro e ambicioso: proteger o Egito, expandir suas fronteiras e eternizar seu nome na história. E ele estava determinado a cumprir cada palavra. O 5º ano de seu reinado trouxe o maior teste de sua vida: a Batalha de Kadesh. De um lado, o jovem faraó e seu exército. Do outro, o poderoso e temido Império Hitita. Ramsés não ficou em seu palácio. Ele liderou pessoalmente suas tropas em uma batalha que definiria o futuro da região. Segundo os próprios registros egípcios, a situação ficou crítica. Ramsés, cercado por inimigos, viu-se quase derrotado. Seus escritos narram o drama. Encontrei-me sozinho, cercado por 2.500 carruagens hititas. Clamei a Amon e, como um furacão, ataquei meus inimigos. Embora a batalha tenha sido um impasse tático, a propaganda de Ramsés a transformou em uma vitória gloriosa. O resultado mais importante: o primeiro tratado de paz documentado da história, que estabeleceu décadas de prosperidade e cooperação entre egípcios e hititas. Uma jogada de mestre de um rei guerreiro que também era um diplomata genial. Mas Ramsés não era apenas um guerreiro. Talvez seu maior legado esteja na pedra. Ele foi um construtor visionário, quase obsessivo. Seu reinado testemunhou algumas das obras mais impressionantes e grandiosas da antiguidade. Pense em Abu Simbel, 4 estátuas colossais de 20 metros de altura, esculpidas diretamente na rocha sólida, como vigilantes eternos do rio Nilo. Ou o Ramesseum, seu templo memorial, onde sua estátua, mesmo caída, nos humilha com sua escala monumental. Ele também ampliou o templo de Karnak, transformando-o no maior complexo religioso do mundo. E não podemos esquecer de Pi-Ramsés, sua nova capital, uma metrópole vibrante que rivalizava com as maiores cidades do mundo antigo. Cada templo, cada estátua era uma declaração de poder e um passo em direção à imortalidade. Atrás do grande faraó, havia também um homem de paixões intensas. Em sua vida pessoal, Ramsés era notável. Ele teve 8 esposas principais, mas uma delas se destacou acima de todas, a famosa e bela Nefertari. Seu amor por ela era tão grande que ele construiu para ela um dos mais belos templos do Egito, ao lado do seu em Abu Simbel, com uma inscrição que diz tudo:
aquele por quem o sol brilha. Imagine o poder desse amor. Além de Nefertari, ele teve dezenas de concubinas e foi pai de mais de 100 filhos. Ramsés não estava construindo apenas um império de pedra, mas também uma dinastia de sangue real que garantiria a estabilidade do Egito por gerações. Ramsés II teve um dos reinados mais longos da história, governando por incríveis 66 anos. Ele morreu com mais de 90 anos, por volta de 1213 a.C., uma idade impressionante para a época. E o mais fascinante é que, graças às avançadas técnicas de mumificação egípcia, seu corpo sobrevive até hoje. Sim, a múmia de Ramsés II pode ser vista em um museu no Cairo, seu rosto antigo contando silenciosamente a história de uma vida extraordinária. Mas seu verdadeiro legado não está em sua múmia, na pedra ou nos papiros. Está na ideia de grandeza que ele personificou. Ele compreendeu que a verdadeira imortalidade não é sobre viver para sempre, mas sim sobre ser lembrado para sempre. 3.000 anos se passaram desde sua morte. Impérios surgiram e caíram. Civilizações inteiras desapareceram na poeira do tempo. Mas as estátuas colossais de Ramsés II permanecem olhando para o horizonte, desafiando a própria passagem do tempo. Elas são um lembrete de que um homem com visão, ambição e uma vontade de ferro pode alcançar a eternidade. Porque enquanto houver quem contemple suas obras magníficas e fale seu nome, Ramsés, o Grande, nunca morrerá de verdade. Obrigado por viajar conosco até o Antigo Egito. Se você gostou de conhecer a história desse faraó incrível, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossas próximas aventuras pela história. Até a próxima!